Graça e paz, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Salmo 119, eu espero que você esteja nos acompanhando nesse estudo maravilhoso desse salmo tão bíblico, tão profundo, que exalta a palavra de Deus de forma bem concentrada. Chegamos então agora no verso 26. Os demais vídeos você pode estar acompanhando no nosso canal no YouTube. Tem uma playlist lá escrito Salmo 119, tá ok? Verso 26, o salmista diz assim: Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Davi, então, aqui, provavelmente, o salmista, né, Davi, ele mostra a liberdade reverente que ele tem, que todo cristão tem, de falar para Deus, de orar, de descrever a sua vida para Deus, embora Deus saiba todos os nossos caminhos, todas as nossas palavras, mas isso é necessário para nós. Nós temos a liberdade reverente de orarmos a Deus, de conversar com Deus, de falar para Deus, na certeza de que Deus nos ouve. Isso não pode passar desapercebido por nós. Eu descrevi os meus caminhos e tu me ouviste. O fato de Deus nos ouvir, meus irmãos, é um privilégio imensurável, porque Ele só nos ouve por causa dos méritos de Cristo. Somos aceitos, temos paz com Deus, temos a nossa comunhão restaurada com Deus por causa de Cristo. E quando nós oramos em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder dele, pela mediação dele, então Deus nos ouve. Imagine você querendo falar com alguém que você ama, que é tão importante, que pode te ajudar, mas a pessoa não ouve ou não quer ouvi-lo. Mas Deus, o Criador, o majestoso, o transcendente, ele é ao mesmo tempo imanente na linguagem teológica, ou seja, apesar da grandeza dele, ele se aproxima de nós, ele é acessível a nós por causa de Cristo. Então Deus nos ouve. Ele é um pai paciente, bondoso, um ouvinte, que nos instrui, que nos corrige, e Deus nunca deve estar excluído da nossa vida, como não estava na de Davi. Nós temos que aprender a manter essa comunhão com Deus. No Salmo 116, verso 1, o salmista também diz lá: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. O fato de Deus nos ouvir sempre impactou os cristãos, e muitas vezes para nós é algo corriqueiro, mas não é. Tente falar com alguém mais importante, entre aspas, desta vida, desta terra. Não vai nos ouvir, provavelmente. Nós não temos acesso a Ele. Mas o Criador, o Deus Todo-Poderoso, nós temos acesso por causa dos méritos de Cristo. É um grande privilégio, uma grande bênção falar com Deus e saber que Deus nos ouve. E, logicamente, não faz tudo o que queremos, e graças a Deus por isso. Mas Ele nos ouve e nos corrige. E então nós podemos entender que, como Mateus Henry diz assim: o mais profundo desejo de continuar aquela convivência, não por visões ou por vozes do céu, mas pela palavra e pelo Espírito de um modo comum, é que o salmista fala isso. Ele quer dar continuidade a um relacionamento dele com Deus. Não quer visões, não quer sonhos, não quer nada místico. Ele quer ir para a palavra. Isso é um grande desejo que nós devemos também ter em nossa vida. Verso 27, o salmista diz assim: Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, e assim falarei das tuas maravilhas. Veja que Davi não está dizendo, é só ler a Bíblia. Né? Ele está falando, Senhor, ele está orando, Senhor, eu vou ler, diante da tua palavra, me dê entendimento. O Salmo 119, especialmente, é grande é muito rico nessa verdade. O salmista pedindo instrução, compreensão, guia. No verso 18 ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós devemos sempre orar ao Senhor: Senhor, me dê compreensão da tua palavra, me faz entender os teus caminhos de modo espiritual, que eu não tenho em mim mesmo capacidade para isso. Então, sem o agir de Deus, sem o agir do Espírito Santo, nós não compreendemos a palavra de Deus tal como ela é. Mas o salmista diz: Senhor, eu quero compreender os teus caminhos para meu benefício, para minha edificação, para minha instrução, mas eu quero também falar deles para outras pessoas. O que Davi está ensinando aqui, que primeiro eu preciso ter um relacionamento com Deus, eu preciso aprender a palavra de Deus, eu preciso estar na dependência de Deus para ser instruído, corrigido, edificado, mas que eu também não guarde tudo isso para mim, que eu não seja uma represa, que eu vá represando o conhecimento teológico, mas que eu guarde isso e transmita a outras pessoas após ter aprendido. Muitas pessoas, infelizmente, querem falar do que não creem, do que não aprenderam com Deus, e acabam falando coisas erradas. Então, primeiro o desejo de aprender e depois também de falar para os outros aquela verdade que nos transformou. Nunca só para benefício próprio. E o verso 28 ele diz assim: A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra.
Aqui Davi, o salmista tem sinceridade, como ele tinha falado no verso 26, de falar com Deus, de colocar os caminhos deles para Deus. E aqui ele está falando: Senhor, eu sou muito abatido, estou como uma vela acesa, estou sendo consumido pela tristeza, abatimento, muitas vezes lutas externas, adversidades, perseguições, zombarias, como ele mesmo descreve nesse salmo, e também pelas lutas internas de todo cristão, contra as corrupções do coração, contra pecados. E ele não está falando que ele está com o corpo cansado, mas a alma dele está cansada de lutar, de buscar a Deus, e muitas vezes ele está desanimado, porque muitas vezes nós nos sentimos assim, abatidos, entristecidos, sem energia, sem força, e Deus quer que nós o busquemos. É o que Davi fala, ele não fica nesse redemoinho da aflição, nesse redemoinho da tristeza. Logo, ele faz essa oração: fortalece-me segundo a tua palavra. Ele não quer buscar fortalecimento em cumprimento de leis, tradição, religiosidade ou por conta própria. Ele ora a Deus: Senhor, me fortaleça segundo a tua palavra. A tua palavra me vivifica. Nós lemos vários versículos desse salmo dizendo que a palavra vivifica, consola, instrui, corrige. Por isso nós devemos orar: Senhor, eu estou abatido, estou desanimado. Semos sinceros com Deus, Ele já sabe. Mas, Senhor, me fortalece. Eu não quero continuar assim. Eu não posso continuar assim. E eu não consigo sair disso sozinho. Por isso eu oro: fortalece-me segundo a tua palavra. Versos 9, verso 25, 28, 58, 65, 76, 107 e outros falam disso, da importância do salmista falar sempre segundo a sua palavra. É isso que ele pede para Deus. A palavra de Deus firma o salmista e nos firma também segundo as promessas. Devemos orar para sermos firmados nela. Davi pede para ser fortalecido, ao invés dele mesmo querer se fortalecer pelo legalismo, pela religiosidade ou pelo alto esforço. Lembremos então sempre de orarmos a Deus, confessando tudo, dependendo dele, para que ele possa nos levar para a palavra dele. Que Deus nos abençoe. E eu peço que, se essa meditação edificou sua vida, você comente aqui para compartilhar, marque alguém e compartilhe isso. E se Deus permitir, semana que vem continuaremos no estudo do Salmo 119. Que Deus te abençoe.